Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Alguém sabe responder? Bem, para entender por que os judeus não se davam com os samaritanos, precisamos voltar um pouco ao tempo em que Israel foi governada. Lembremos que inicialmente Israel como um todo foi governada de forma unificada por Saul, depois Davi e depois por Salomão. Após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, sendo o Reino do Sul, governado por Roboão, filho de Salomão, e Reino do Norte, governado por Jeroboão. Em 2 Reis, de 12 a 14, tem mais detalhes sobre esse período. Bem, seguiu-se então cada um dos reinos, norte e sul, tendo seus reis. O Reino do Norte, por violar as leis de Deus de forma frequente, tendo todos os seus reis malignos, foi entregue pelo Senhor para serem levados como escravos do império da Assíria. O rei da Assíria, além de levar os israelitas do Reino do Norte para longe de Israel, trouxe moradores da Babilônia e outros reinos e os instalou no Reino do Norte, mais especificamente na região de Samaria, capital do Reino do Norte. Em seguida, esses povos foram se unindo em casamento e nos cultos ao povo de Israel, ali do Reino do Norte, que não havia sido levado cativo, e em Samaria se instalou um culto misto, ou seja, se cultuava a Deus e também aos deuses dessas nações. Bem, já existia uma certa rixa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Mas podemos dizer que a origem dos judeus, moradores do Reino do Sul, de Judá, não se darem bem com os samaritanos, os judeus misturados com outros povos que habitavam o Reino do Norte, era o fato destes, do Reino do Norte, serem considerados israelitas não puros, devido a esta mistura não só de casamentos com pessoas de outras nações, ao contrário da lei, como também desse culto misto. Mesmo após o povo do Reino do Sul, chamados de judeus, ter sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, porque também quebrou a aliança com Deus e depois voltou desse cativeiro no tempo de Esdras e Neemias, este continuou considerando os samaritanos como cerimonialmente impuros, ou seja, que não podiam cultuar a Deus de forma correta segundo a lei de Deus. Rejeitaram, portanto, qualquer aproximação. A rixa ficou ainda mais forte quando os samaritanos, por não serem aceitos no Templo de Jerusalém, capital do Reino do Sul, resolveram construir o próprio templo de adoração no Monte Gerizim, por volta do ano 400 a.C. Nos tempos de Jesus, essa separação permanecia e criou-se uma tradição de que os samaritanos tinham, por conta de sua história, uma impureza que os incapacitava de cultuar a Deus de forma correta. Por isso, judeus tinham receio até mesmo de pedir favores a samaritanos, para não se contaminarem e ficarem cerimonialmente impuros. A questão era tão severa que nem mesmo os utensílios eram compartilhados, fato que possivelmente foi o foco da surpresa da mulher samaritana quando Jesus, além de conversar com ela, mesmo ela sendo mulher, pois não era comum mestres conversarem com mulheres em público, e samaritana, ainda pediu a ela de beber, o que implicaria Jesus compartilhar o jarro de água dela. A atitude de Jesus, que não nutria preconceitos de julgamentos vazios sobre pessoas, usou os samaritanos em alguns de seus ensinos para demonstrar que uma rixa histórica não podia ser motivo de rotular todos os samaritanos como impuros. Isso ficou nítido, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando religiosos não praticaram o amor ao próximo, enquanto o samaritano praticou. Em 2012, a população dos samaritanos era por volta de 750 pessoas, dividida em seu sagrado Monte Gerizim e Jolom, perto de Tel Aviv, onde eles têm seu bairro chamado Neve Pinhas. A sua população reduzida deve-se à sua endogamia, que é casamento entre parentes, e à sua recusa em aceitar convertidos, tendo assim filhos com problemas de doenças genéticas. Mas desde a década de 20 do século 20, que os samaritanos admitem a entrada de mulheres judias na comunidade como forma de resolver este problema. Contudo, essas uniões levantam problemas para ambas as partes. O rabinato de Israel, que possui o monopólio sobre o casamento no país, é contra as uniões com samaritanos, enquanto que para os samaritanos as uniões podem gerar a dissolução no meio judaico.
Este casamento, por isso, são muito raros. Em 2004, numa nova tentativa de solucionar a situação, o sumo sacerdote dos samaritanos emitiu uma diretiva que autoriza os homens da sua comunidade a casar com mulheres oriundas de qualquer meio religioso, desde que essas se convertam à fé samaritana antes do casamento. Atualmente, os samaritanos são reconhecidos como judeus pelo Estado de Israel, encontrando-se abrangidos pela lei do retorno, que concede a cidadania israelita de forma automática. Os bilhetes de identidade dos samaritanos de Israel classificam-nos como judeus samaritanos ou simplesmente judeus. No entanto, os samaritanos não são reconhecidos como judeus pelo Rabinato Ortodoxo de Israel. As relações com os judeus ultra-ortodoxos são particularmente más, já que os primeiros os rejeitam completamente. E uma última curiosidade: os samaritanos geralmente não querem participar do conflito entre palestinos e israelenses.